Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você é empresário faltar hoje, a sua empresa continua ou entra em colapso? O que as pessoas nunca tratam com estratégia é sobre o seguro de vida como blindagem patrimonial. Esquece tudo aquilo que você sabe sobre seguro de vida. Hoje vamos falar sobre blindagem patrimonial, sucessão e gestão de risco. E para isso, nada melhor do que um especialista. Para o episódio de hoje, comigo, Felipe Sartori, Life Planner da Prudential. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Mayara. Obrigado, pessoal, que está nos assistindo. Vamos entender um pouquinho mais sobre seguro de vida hoje, então. Maravilha. Felipe, para a gente iniciar, que é um assunto polêmico aí, o seguro de vida, vamos explicar para o pessoal como é que funciona essa ferramenta. Geralmente, na consultoria, eu utilizo ela na estrutura, né, da gestão empresarial e na governança também, mas é um assunto que quase ninguém conhece, né? Sabe do seguro só pensando na morte, né? Exatamente. Geralmente, a gente lembra do seguro de vida quando algo já aconteceu, né? E, querendo ou não, o seguro de vida, ele tem que vir antes de qualquer coisa, dentro de um planejamento sucessório, dentro de uma holding, dentro de qualquer empresa ele tem que estar presente. Vou explicar alguns exemplos práticos sobre o seguro de vida. Dentro de uma empresa, aonde que ele se enquadra? Bom, imagina só um cenário onde você tem ali 3 sócios na empresa. Cada sócio tem uma porcentagem da sociedade, dividida em partes iguais, e a própria empresa é a beneficiária desse seguro. Por exemplo, a empresa fatura, ela depende desses sócios, porque os sócios são as cabeças da empresa, então eles precisam desses sócios ativos lá dentro. Eles são as peças-chave lá dentro. Na ausência de uma dessas pessoas, o que vai acontecer? Primeiramente, a questão da sucessão não vai acontecer no momento, então trava... Trava a conta, temos que liquidar os impostos, fornecedores. Então, quando existe uma ausência de um dos sócios, é ali que é aplicado o seguro. Da seguinte forma. Dentro de uma estrutura de uma empresa, onde a empresa está totalmente ali enquadrada, a gente faz um seguro onde a própria empresa é beneficiária desse seguro e a pagante desse seguro. Por exemplo, imagina eu e você somos sócios da empresa, nós temos um seguro de vida entre eu e você, aonde se acontecer a ausência de um de nós, a própria beneficiária é a empresa, injetando dinheiro no caixa da empresa. Por quê? Você tem uma família, eu tenho uma família. A partir do momento que acontece a ausência de um dos sócios, a família não quer saber o que a pessoa fazia ali dentro, qual que era o cargo dela, mas ela sabe que as contas vão vir e elas precisam ser pagas. Então vamos supor que um desses sócios se ausentou. O corpo nem esfriou ainda, no outro dia, na outra semana, a família já está ali batendo na porta e falando assim, ó, eu não sei o que o fulano Beltrano fazia aqui na empresa, mas eu sei que toda a receita da minha casa vinha daqui. Ou você me coloca aqui na cadeira dele, ou você dá a minha parte da empresa. Eu tenho direito para isso. Às vezes, quando a empresa não está estruturada, é necessário sangrar um caixa da empresa para dar a parte dessa família, ou se a empresa não tem como pagar essa indenização, tem que trazer uma pessoa que não tem nada a ver com o negócio para dentro, e gera um outro problema e muito mais custos, certo? Agora, quando a empresa está estruturada com o seguro de vida, a pessoa faltou, o caixa da empresa recebe este valor de indenização do seguro, aonde o sócio que ainda está presente pode dar essa parte para a família, comprar a parte desse sócio que se ausentou e vida que segue. Então, acaba sendo uma das formas mais baratas de se passar por um problema, que é um problemão. Maravilha. E Felipe, pensando nesse contexto aí, né, do empresário faltar, essa contratação é muito difícil, é complicada, é morosa, custa caro, porque hoje a gente está habituado em chegar no banco, preencher uma ficha lá com os dados, né? Sim. E aí depois, quando falece, vai nomear quem que vai receber e muitas vezes também nem indeniza, né? Dependendo da causa-morte, não recebe indenização. Então, como que o empresário que está nos assistindo, Mário, eu tenho ali na minha empresa uma possibilidade de estruturar esse seguro. Como que faz? Bom, primeiramente, o seguro para sucessão não pode ser feito com qualquer seguradora. Primeiramente, você tem que pensar no lastro financeiro da seguradora. Então, não adianta você chegar num banco XYZ e querer fazer um seguro de sucessão, porque não vai dar certo. Existem artigos dentro do seguro, por exemplo, artigo 768 e 769 do seguro,
que implicam muito na questão do benefício pago, na hora de pagar o benefício. Então, esses seguros você já descarta, que são os seguros convencionais aqui no Brasil. Seguro para sucessão, primeiramente, a gente sempre tem que pegar seguros que não têm essas cláusulas. E seguros, logicamente, com um bom lastro financeiro, seguradores com um bom lastro financeiro. A Prudential é o número 1 aqui no Brasil em fazer seguro de sucessão. Primeiramente por causa do lastro financeiro, segundo pela solidez da empresa. Então, quando a gente pensa em fazer um seguro, não existe nada burocrático, mas existem alguns pontos que precisam ter cautela. Não adianta a gente falar assim, Felipe, eu tenho aqui meus sócios, um é cardíaco, um já tem um câncer e outro já está morrendo, agora a gente quer fazer seguro. Não vai dar, nem aqui pela Prudential, nem em qualquer seguradora. Talvez algumas seguradoras possam até aprovar você, mas na hora de pagar o benefício vai ser um problema e provavelmente não vai ter indenização. Então, antes da contratação de um seguro, é primordial a análise de risco. Justamente por quê? Pela quantidade de valor que está aplicado dentro de uma pólice de seguro, né? E claro, a gente precisa entender da saúde da pessoa contratando. Uma pessoa que não está bem de saúde, para a seguradora, já é um ponto de atenção. Então, existem exames, a gente precisa fazer exames, a gente precisa entender um pouquinho dos hobbies, até mesmo entender se esse empresário ele anda muito de jato particular, quantas vezes por semana ele pega um voo particular. Entender o risco real da pessoa, para que se caso acontecer alguma coisa, ela estar segurada. Então, não dá nem para empresário, nem para pessoa física fazer um seguro de qualquer forma. Geralmente a gente tem que fazer uma análise de risco muito rigorosa para daí sim, o seguro aprovou, dali para frente é responsabilidade nossa. E análise de risco também, Felipe, para aquele empresário que curte o motocross, saltar de paraquedas, praticar tiro, né? Exatamente. Então a análise de risco envolve isso também, né? Com certeza. Isso a gente chama de hobbies de risco. Então, o risco de um empresário que gosta de pular de bungee jump é maior do que um cara que fica em casa no fim de semana. Então, quanto mais coisas que possam agravar a sua saúde, maior é o teu risco, obviamente. E tudo isso tem que estar explícito na pólice, porque se algum acidente acontecer, aquele seguro ele já está adaptado para essa situação e não vai ter problema. Maravilha. E, Felipe, pensando, igual você falou, no contexto da empresa ali, né, da sociedade. Então, a gente tem uma empresa, por exemplo, de 4 sócios e um deles sofreu um acidente e não chegou à morte, mas está ali impossibilitado, né, inválido. Então, como é que funciona isso no caixa da empresa, né? Até para o pessoal saber como é que é essa indenização, né? E a contratação também pela empresa, né? A empresa que paga ou os sócios pagam individualmente, a gente faz esse seguro global. Então, vamos trazer isso que eu acho que é uma das dúvidas do pessoal aí também. Sim. Existem 2 maneiras. Ou a empresa pode ser a pagadora e beneficiário do seguro, ou os sócios podem pagar com o próprio dinheiro deles, onde eles são os próprios beneficiários do seguro também. Então, o que é muito importante a gente entender? Na hora da ausência, se a gente faz um seguro de sucessão, sempre indenizada é o caixa da empresa. Por quê? A gente precisa de dinheiro para passar para frente, certo? Que está imposto ITCMD e muitos outros tributos que vão chegar. Agora, quando a gente faz um seguro para pessoa física, por exemplo, eu já peguei casos de que a gente tem o seguro de sucessão aqui na empresa, existe os sócios, só que cada sócio também optou por fazer um seguro para ele. Por quê? Igual o exemplo que você deu, ele só se acidentou, ele está internado e está inválido. Ele não morreu, certo? Então não existe uma indenização para o caixa da empresa, e sim para a conta dessa pessoa. Aonde talvez ela nunca mais gere receita na vida. E ela precisa de caixa, ela precisa passar por isso, sem pegar dinheiro na empresa, sem pegar dinheiro próprio, certo? Então, o seguro ele vai te indenizar em vida. Você está vivo, então o dinheiro cai na tua conta pessoa física. Agora, a pessoa faltou. O seguro empresarial dela era para indenizar o caixa da empresa. Aí sim, o caixa vai ser remunerado. Maravilha. E, Felipe, para aqueles profissionais que têm as mãos como principal ferramenta, né? Então, vamos pensar aí no cirurgião, no artista, o artista plástico, né? Sim. E pensando em outras profissões também, além das mãos, né? Mas o jogador de futebol que tem ali as pernas como instrumento de trabalho, né? Como que a gente faz para essas pessoas terem essa proteção da ferramenta de trabalho deles, que é um membro do corpo? Sim. Nós somos hoje experts em fazer seguros para o pessoal da área da saúde, né? Então vamos citar o médico. O médico, ele é uma pessoa 100% autônoma, assim como um advogado, como um empresário, como um dentista. Então, se ele não está na ativa, ele não tem receita. Então, imagina só um médico inválido. Acabou a profissão. Um médico com o braço quebrado? Não trabalha.
Então, dentro de uma estrutura de apólice de seguro, a gente sempre coloca muitas coberturas em vida, que irão indenizá-los caso aconteça algo em vida. Como cobertura de doenças graves, que hoje é uma das coberturas que a gente mais paga benefício, até mais do que mortalidade. Cobertura de quebra de ossos, cobertura de invalidez e cobertura de cirurgias. Tudo isso, o que vai implicar? Na tua receita. Você vai ficar parado, você não vai estar trabalhando. Então, isso pega o jogador de futebol, a gente faz muito seguro para cantores. Por quê? Dentro da cobertura de doenças graves, existe uma cobertura que é a perda da fala. Então, imagina um cantor sem poder falar. Acabou a profissão, né? Assim como o jogador... São coisas que a gente nunca para pra pensar, né? E quantos artistas acabaram saindo da área artística justamente porque perderam a fala? Então isso é bem comum. Jogadores, a gente trabalha com muitos jogadores hoje que são clientes nossos dentro da Prudential, do Campeonato Brasileiro, enfim. Até mesmo citando a questão do acidente da Chapecoense. Nós tínhamos jogadores do time da Chapecoense na época do acidente que eram segurados nossos, então a gente pagou toda a indenização. Então, sim, o que você falou é muito importante. Às vezes a gente pensa assim, poxa, mas eu não tenho ninguém que dependa de mim. Eu não tenho, às vezes, um periquito para dar água. Se eu morrer, não vai fazer diferença. Ok, mas o problema é que se você não morrer, você só simplesmente parar de gerar receita, quem é que vai pagar suas contas? Ah, mas eu tenho um lastro financeiro, eu tenho investimento. Não importa. O investimento que você criou durante todo esse período, durante todos esses anos, não é para isso. Não faz sentido. Então você deixa uma pólice de seguro para cuidar de todo o teu risco que é iminente. Uma hora ele pode acontecer. E por questão de estatística, Mayara, é mais fácil acontecer do que não acontecer durante uma vida inteira. É verdade. E, Felipe, pensando nisso, que você está trazendo da questão patrimonial, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, do empresário ali que é médico, já tem uma clínica, tá com a vida financeira dele estável, né? E muitas vezes ele pode pensar assim, mas por que eu vou contratar um seguro, né? O que isso vai me mudar? Vai entrar como um custo financeiro para mim ou para minha clínica, né? E não como um benefício. Como que você explica isso, a necessidade do empresário desse que já está com a vida financeira estabilizada, a necessidade dele contratar um seguro? Eu adoro pegar esses casos, né? Quando a gente vai visitar alguém já bem sucedido, já confortavelmente financeiramente bem, com a estrutura bem confortável. Eles falam assim, mas Felipe, qual é o sentido? Bom, primeiramente, a blindagem de patrimônio. A pessoa estudou pra caramba, trabalhou pra caramba, adquiriu um patrimônio, construiu muita coisa, ralou pra caramba. Derramou muito suor e perdeu muito tempo da vida dele ali trabalhando para construir tudo que ele tem. Faz sentido a pessoa envelhecer e usar de tudo que ele criou para suprir uma necessidade de saúde? Nenhum. Então, o que a gente faz? A gente blinda todo esse patrimônio, seja investimento, seja patrimônio consolidado com seguro de vida. Então, o que a gente faz? A gente pega uma parte da tua receita, lá, uma porcentagem pequena da tua receita, e coloca para um ativo garantidor, que é a pólice de seguro. Ou seja, se der tudo certo, aquilo ali está ali bonitinho para você. Agora, aconteceu um episódio, você não vai ter que colocar a mão naquele investimento, você não vai ter que se descapitalizar, vender um imóvel, vender um carro. Não, a pólice de seguro te indeniza. Injeta mais dinheiro na sua conta, fazendo você passar por essa situação sem dilapidar nenhum patrimônio, sem perder nada do que você construiu todos esses anos. Maravilha. E, Felipe, pensando justamente nisso, né? A gente está passando por várias mudanças aí, tributárias, inclusive, que estão algumas já em vigor, outras em vigor o ano que vem, e as pessoas devem se perguntar, né, sobre isso. Eu vou fazer uma apólice ali grande para cobrir o meu patrimônio, e eu tenho que declarar isso? Nossa, a Receita vai acabar comigo, né? Eu estou ali fazendo uma apólice para cobrir todo o patrimônio, isso deve ser caro, né? Vou ter que pagar imposto de renda. Como é que funciona isso na questão tributária? Tanto a contratação e também quando a pessoa é indenizada ou a família é indenizada, né? Sim, é uma ótima pergunta. Vamos comparar, por exemplo, uma previdência privada, que é o mais comum que todo mundo deve conhecer. Se você tem lá 5 milhões numa previdência privada, você tem que declarar isso aí. Você sabe melhor que eu que os impostos estão aí para a gente pagar, né? A pólice de seguro é diferente. Então, esse dinheiro, esse valor, essa quantia, ela está dentro de uma pólice. O documento é a pólice. Ele não existe na tua conta ou numa carteira de investimentos. Ele está dentro de uma pólice. Então, ele não tem nenhum tipo de tributo. Ele é totalmente isento. Ah, mas houve o episódio e eu vou receber esse valor de indenização. Totalmente isento também. O único momento em que você será tributado
é o momento de um resgate de projeção matemática da apólice. Então, a tua apólice ela vai criar um resgate futuro, a gente chama de resgate, projeção matemática, como quiser chamar, tá? Lá na frente eu decidi colocar a mão nesse valor para a minha conta. Aí sim existe uma tributação. Agora, qualquer dinheiro, qualquer valor de indenização desse seguro de apólice, quando cai na tua conta, isento de qualquer imposto. Então, é por isso que a gente usa a ferramenta do seguro de vida para a questão de sucessão. Por quê? Quando a pessoa vem a faltar, tudo que ela tem no nome dela, trava. Imposto TCMD, imposto sobre herança. Menos aquela apólice de seguro. Então, ela tinha uma apólice lá, vamos supor, de 10 milhões. A seguradora leva dinheiro diretamente para os beneficiários da apólice. Os filhos, a empresa, os sócios, quem ela desejar. E é totalmente isento de imposto. Então, ela é inalienável, intransferível, impenhorável. Então, hoje é o único produto que no momento da sucessão não trava. Muito pelo contrário, libera liquidez para passar por essa situação. Maravilha. E também a gente pode orientar, né, os empresários como um mecanismo no caso de bloqueio judicial, né? Perfeito. Então, é mais uma vantagem aí para você, apólice ela não vai estar travada, né? Ela Exatamente. Para você. E falando dessa parte de tributação aí que a gente está mudando, agora já está em vigor, né, a questão da Previdência. Então, a gente tem uma tabela regressível de imposto que começa de 35% a 10%, né? Diretamente no valor do resgate. Aí depende do plano que a pessoa tem contratado, né? Mas, pensando nisso, qual que é a diferença, né? A maior diferença aí que a gente pode levar para os empresários comparando Previdência e o seguro da Prudential? Porque tem muita previdência ruim no mercado, tem né? Tem um negócio que, na verdade, você paga só para pagar, porque não tem lucro nenhum. Exatamente. Então, vamos levar também essa clareza para as pessoas quando o mercado compara, né, esses dois produtos. É comparar maçã com banana, né? Uma coisa não tem nada a ver com outra. Então, quando a gente fala de previdência privada, é o quê? Guardar um capital para longo prazo. Então, a gente aporta um valorzinho ali no teu investimento para longo prazo resgatar. Só que, igual você falou, devido à quantidade de impostos, em longo prazo, isso fica praticamente inviável. Como se você estivesse dando dinheiro para o banco. Um dinheiro muito barato para o banco. E o banco gosta disso, né? A apólice de seguro, a gente não pode chamar de investimento. É um ativo garantidor, por isso que não é tributável. Então, existem modalidades de seguro de vida que elas são resgatáveis, elas são vitalícias, que são os seguros mais bem feitos que eu já conheci na vida. Então, imagina só, Mayara, você contrata um seguro de vida que você deseja pagar por ele durante 10 anos. Então, eu quero pagar desses 10 milhões aqui 10 anos. Você paga teu seguro, passou os 10 anos, essa pólice está quitada. Você nunca mais vai precisar pagar por ele, nunca mais na vida, certo? E você tem duas opções. Continuar com ele em formato vitalício ou se programar para usar essa projeção matemática que ele vai gerar. O que seria essa projeção matemática? Seria o acúmulo deste valor que você pagou durante todo esse período, atualizado com inflação. Simples assim, certo? E se você colocar na matemática pura isso em longo prazo, quando você resgata esse valor, quando você perde esse valor de projeção matemática futura, ele não é tributado igual uma previdência. Porque é meio estranho, na verdade, nos últimos 10 anos, aí, quantas regras de previdência já foram mudadas, alteradas, e em vez de melhorar, só piora, né? E o maior de tudo, Mayara, é que eu já vi muitas empresas, muitas pessoas usando a ferramenta de previdência privada para sucessão. Onde é como se fosse um assassinato com a própria empresa. Porque ela está guardando um dinheiro ali, se programando, eventualmente, de um problema, só que quando ela precisar, ela vai ter mais um problema. Ela vai ter que pagar o imposto disso que ela já paga. Enquanto o seguro ele faz o inverso, ele transfere dinheiro para tua conta. Então, quando a gente compara previdência privada com seguro de vida, o pessoal faz muita comparação porque existe a parte do seguro que ele é resgatável, só que ele não tem nada a ver com previdência privada. Até alguns falam assim, Felipe, eu queria fazer aquele seguro que é igual à previdência privada. Aí eu tenho que parar, explicar para o cliente que não tem nada a ver uma coisa com outra. Mas existe uma lógica muito grande ali na questão do quê? Eu quero ter a garantia de ter esse valor lá na frente. Seguro. Agora, previdência, não sei.
Maravilha. E Felipe, ainda nessa parte de tributação, né, aí com todas essas mudanças, e eu acredito que cada vez mais vai vir mudança aí pelo cenário do Brasil, né, que a gente tem 200 milhões de habitantes e apenas menos de 100 milhões em idade ativa e trabalhando, né, então a gente vai ver ainda muita coisa mudar aí ao longo do tempo. Água para passar abaixo dessa Exatamente. E pensando nisso, tem muitos empresários que na estruturação que eu estou fazendo da empresa, dizem assim, Mayra, mas eu já tenho uma holding. Então, essa holding aqui eu não vou precisar fazer inventário e eu tô 100% protegido. Então, como que a gente explica para as pessoas que não é bem assim, né? Que a gente precisa desse seguro. Então, aí você chega nessas pessoas e fala assim, quem que te falou que não precisa? Né? Como que você contratou isso aí? Por que motivo você contratou? De nada adianta, Mayara, você criar uma holding, que nada mais é do que uma nova empresa, se você não estruturar com a apólice de seguro. Porque não é porque todo o meu patrimônio está dentro de uma holding que ele não vai ser tributado na hora da sucessão. É apenas mais uma empresa com bens lá dentro. E para cada CNPJ existe um CPF. Então, quando você cria uma holding, você tem que colocar sócios ali, com cotas. Então, imagina só, criamos a nossa holding, eu e você. Colocamos lá todo o nosso patrimônio, 50% cada um. Se eu vim a faltar, tu vai ter que pagar o imposto de TCMD em cima dos meus tributos da minha cota de 50%, certo? E tudo vai ficar travado enquanto você não resolver isso aí. Então, sim, precisa de seguro. Uma holding sem seguro de vida não serve para nada. Claro, tem a parte de tributação em vida. Isso vai te ajudar a pagar menos impostos em vida. Só que na hora da sucessão, é mais um negocinho para você se incomodar ali. Então, sim, tu precisa estruturar a tua holding com seguro de vida, se você não quiser dor de cabeça. Então, empresário, você cuide muito com os gurus aí da internet quando falam, né, sobre esses assuntos, principalmente de gestão empresarial, de governança corporativa e da estruturação da empresa, porque uma holding não é só uma holding, não vai te blindar de todas as coisas aí que a gente tem no Brasil, principalmente no nosso sistema tributário, que é um dos mais complexos do mundo. Então, vamos ficar bem atento. Foi feito para te tirar dinheiro, né? Exatamente. E pensando nisso, Felipe, quando a gente fala muito em seguro de vida, a gente pensa só na morte, né? Quando eu morrer. Mas vamos trazer também para o pessoal as outras coberturas que o seguro tem, principalmente a Prudential aí, que é líder de mercado, e as coberturas mais tradicionais que a gente tem, né? Hoje, morte é um dos casos que a gente vê de indenização, o mais comum. Certo. Então, quando a gente fala de indenização em vida, a gente sempre fala assim, bom, não houve a morte do indivíduo, mas houve a morte financeira. E eu acho que isso é um dos maiores problemas, tá? Então, dentro de uma apólice de seguro, a gente pode ter várias coberturas que irão te proteger em vida. Na verdade, hoje, a grande maioria das coberturas de uma apólice são coberturas em vida. Então, entre elas, o que mais a gente paga, tá, Mayara? Por quê? A nossa análise de risco da Prudential é muito bem elaborada, né? E o leque de variações de patologias que a gente cobre é muito alto, são 34 patologias. Então, uma das coberturas que a gente mais indeniza é doença grave. Então, desde câncer, doenças cardiovasculares, falência de órgãos e doenças neurológicas. Isso a gente paga tudo em vida para a pessoa. Então, a pessoa teve o diagnóstico, dinheiro na conta. Por quê? Por que isso tem que existir? Imagina só, Mayara, você agora, precisando trabalhar, está construindo, está na fase de criar, produzir, para lá na frente desfrutar. Acontece algo contigo em vida, tu tem que parar de trabalhar e tem que ir atrás da solução, certo? Quando você tem um problema de saúde, tudo para. Tu tem que ir atrás da solução. Só que como você parou a receita, as contas não. As contas vêm igual. Tu tem que ter caixa. Só que não tem mais receita. Mas o teu seguro indeniza você colocando dinheiro na tua conta. Tu passa por isso tranquilamente. Então é como se eu ganhasse um salário da seguradora nesse período? Uma indenização muito boa, tá? Para você passar por esse período, tá? Cobertura de renda hospitalar, que é aquela cobertura que, poxa, aconteceu um episódio, me acidentei, eu fiquei doente, fui parar no hospital, certo? Vou ficar lá de molho 30 dias. Ok, existe um valor de diária que você vai receber todos os dias por estar internado. Seja por UTI, que vai dobrar o valor, seja por quarto normal. Até um ponto interessante, nós fomos a única seguradora que pagou Covid na época. Então as demais seguradoras não pagavam justamente porque não tinha um lastro financeiro, não estava no Código Civil do Seguro. Mesmo assim, a Prudential rasgou o contrato do Código Civil do Seguro e indeniza até hoje o Covid. Cobertura de quebra de osso, pelo simples fato de ter uma fratura. Tive uma fratura.
tem que ficar de molho em casa. Imagina um médico com o braço quebrado, não vai trabalhar. Um dentista, não vai trabalhar. Tem que ter indenização. Cobertura de cirurgias. Cobertura de cirurgias ampliadas. Então, a diferença de uma para outra, o grau da cirurgia, a gravidade da cirurgia. Então, fazer uma cirurgia de um joelho ou de uma fratura exposta é diferente de você fazer uma cirurgia que vai abrir tua cabeça. Então, os riscos são totalmente diferentes. Então, existem essas duas categorias de cirurgias. Cobertura de invalidez parcial por acidente, que cobre o quê? A perca do movimento de uma das mãos, braços, pernas, um dos olhos e o mais importante, movimento de pinça. Não é todo seguro que paga movimento de pinça, tá? Geralmente os seguros convencionais, eles indenizam a mão, só que assim, você tem que perder todo o movimento da mão, e não só uma parte, tá? Aqui a gente simplesmente perdeu o movimento de pinça, indenização. Imagina uma esteticista sem movimento de pinça, certo? Um médico ou um dentista, acabou também. Cobertura da perda da autonomia, pelo simples fato de você perder a sua autonomia pessoal, você precisar de um terceiro para higienizar, te alimentar, trocar de roupa, não gera mais receita nunca mais na vida. Você tem indenização também. E algo que parece tão fútil, mas chama-se cobertura de assistência funeral. Isso resolve um problemão que você não faz ideia, tá? Não sei se já passaram por isso alguma vez na vida, mas a parte do funeral é muito burocrática e muito injusta para quem está passando por isso com a família. E delicada também, é um momento sensível, total, né, da família. Total, e a família às vezes nunca passou por isso na vida, fica perdida. Então a cobertura de assistência funeral da Prudential, ela te cobre de duas formas. Ou ela te dá uma indenização para fazer todo o funeral para você, desde lápide a translado de corpo. Ou se você resolveu tudo por conta e depois quiser um reembolso, ela também te reembolsa em 20 mil reais. Então imagina só, você foi para o Paraguai, aconteceu um episódio lá, você morreu lá no Paraguai. Você está em outro país. É burocrático pra caramba para te trazer para cá. E caro. Mas a tua cobertura de assistência funeral te indeniza. Ou você foi para Curitiba, São Paulo, se acidentou, acabou falecendo lá. Todo o translado de corpo vem pela seguradora também. Porque é muito burocrático, é difícil e é caro. Muito caro. Sim, tá? Com certeza. Então isso resolve. E Felipe, falando nisso, vamos trazer um caso aí polêmico, né, para o pessoal, que é o caso das casas pernambucanas. Então, a Casas Pernambucanas está ainda nesse processo de inventário aí, um processo longo, que já faz muitos anos aí que a família está passando por isso e a empresa está sendo penalizada. Então, nesse caso, trazendo a prática, né? Se a família, a empresa das Casas Pernambucanas tivessem essa apólice de seguro, né? O que mudaria na situação que eles estão hoje? Muda tudo. Dinheiro faz muita diferença nesse momento, tá? Exatamente. Então, é aquela coisa, quanto maior você é, maior o tombo, tá? Então, se você não tem uma estrutura para passar por isso, tudo trava. Tudo trava. E é muito rigoroso quando isso acontece. É para ontem que você tem que resolver. Só que, geralmente, a família não tem liquidez para isso. Então, você fica ali com um imposto, às vezes, milionário para pagar, que é o imposto de TCMD. Só que tudo que você tinha ali naquela empresa trava também. Então, você não pode pegar nada do caixa da empresa para pagar esse imposto. Você precisa de grana e que essa grana venha de algum outro lugar. Sei lá, pode ser dos herdeiros, pode ser da família, mas não pode ser da empresa. Vamos supor que essa empresa tinha o seguro de vida, uma pólice ali milionária para passar por essa situação. O caixa da empresa seria indenizado. Eles pegariam essa liquidez e pagariam os impostos. Porque muita gente acha que é o seguinte, poxa, meu papai morreu, ele vai deixar tudo para mim. Não é bem assim. Você vai entrar no funil onde você é a última pessoa do funil. Então, geralmente, quando pega na questão de empresa, você tem que quitar fornecedor, impostos, folha, tudo. Se lá no final sobrou alguma coisinha para você, é teu, como herdeiro. Se sobrar as dívidas, são suas também. Então, na hora da sucessão, a empresa que não está estruturada para passar por isso, porque é algo que vai acontecer um dia. A gente fala sobre como fosse alguma coisa tão distante, mas é claro que um dia vai precisar. Se ela não está estruturada com uma apólice de seguro, ela vai ter rios e rios de dinheiro gastos com advogados, com impostos, e geralmente às vezes não vai conseguir dar o tombo. E pode vir a quebrar ou simplesmente fechar.
A gente tem vários casos aí no mercado de empresas que acabam ou sendo vendidas, né, por causa da resolução aí do inventário, ou até mesmo acabam fechando, né, porque a família também não tem estrutura, não é preparada para dar sucessão naquilo, não tinha um sucessor preparado, ou foi algo de emergência que aconteceu, né, e aí a gente vê essa situação das empresas, que tem que acabar saindo do mercado por causa disso. Se você pegar um dado hoje aqui no Brasil, geralmente 3% das empresas chegam à terceira geração. Então começa com o avô, às vezes não chega até o neto. Para pelo meio do caminho justamente por isso. Lá fora, não sei se vocês sabem, não, a gente é acostumado a falar que nós pagamos muitos impostos, né? Por incrível que pareça, o imposto ITCMD aqui no Brasil, que é um imposto sobre herança, é um dos mais baratos do mundo. Ele gira de 4% a 8%. Lá fora, pega Japão, por exemplo, é 40%, Estados Unidos é 30%. Só que lá eles já estão estruturados para passar por isso. Então tudo bem, vai acontecer, mas beleza, a gente tem as apólices aqui, vai passar pela sucessão, tá tudo certo. Aqui é tudo meio na confusão. Então meu avô tinha terra, faleceu, ficou lá preso, meu pai não resolveu até hoje, não vai chegar até a mim. E vai pulverizar o patrimônio da família. Então a família passa uma era, décadas ali trabalhando, construindo patrimônio. A pessoa vem a faltar e acabou tudo. Se ela não tem dinheiro para passar por isso, não passa mais. Antigamente, Mayara, até dava para fazer aquele joguinho, sabe? Porque não tinha tanto sistema. O teu avô conhecia o advogado, que era delegado, que era conhecido não sei o que era neto do fulano. Hoje em dia não tem mais isso. A pessoa faleceu, no mesmo dia é dado baixo no CPF dela. Todo o sistema se conversa. Tudo trava. E cada vez mais, né? Os sistemas estão interligados aí e a inteligência artificial está vindo também ajudando isso, né? Não só a Receita Federal, mas como os outros sistemas, né? Eu já tive caso do marido falecer no mesmo dia e à noite a mulher não tem mais dinheiro para comprar pão. Porque todas as contas do marido já estavam travadas e ela não tinha dinheiro. Ele era o provedor da casa. E um fato aí que você trouxe, às vezes a gente fala aqui do empresário e todo mundo pensa na empresa em si, né? Mas vamos falar também que empresário pode ser o empresário do agro, que também passa por dificuldades muito maiores do que o empresário da cidade, né? Porque o empresário do agro tem lá uma propriedade, que é uma empresa fenomenal, mas que os sucessores são os filhos, os netos, mas ainda quem manda é o dono da terra. A gente tem muito um ditado aqui no Paraná que diz assim, enquanto eu estiver vivo e a terra estiver no meu nome, sou eu que mando, né? Então, a gente tem que pensar nessa sucessão também, né? Que quando a gente fala do agro, é muito mais complicada ainda do que a estrutura de uma empresa tradicional da cidade. Né? Perfeito, você falou de um ponto que é muito importante. Eu atendo algumas pessoas do agro e é exatamente o que você falou. Isso aqui é meu, eu que desmatei, eu que comecei, é meu. Só que por muitas vezes, claro, tu vai ter aquele teu filho que vai suceder tuas terras, vai plantar, vai colher, mas você tem aquele outro filho que saiu, se formou, foi para outra área, não quer saber disso aqui, não tem nada a ver. Então isso é um grande problema. Só que esse povo, Mayara, ele está envelhecendo, certo? E eles estão produzindo cada vez menos. E as terras estão valendo cada vez mais. Então, o tombo é cada vez maior. Então, assim, quando você espera muito, poxa, já tem ali meus 70, 75, existe idade limite para fazer seguro. Isso levando em consideração a tua saúde ainda. Então, se você começa a esperar muito, o que você está atraindo para você? Uma dívida muito grande, que talvez quem for ficar não vai conseguir fazer, não vai conseguir pagar. Então, ele já vai herdar a dívida, ele não vai herdar a terra. Já vi casos aí da pessoa, beleza, o filho herdou todo o patrimônio que eram terras, só que o valor da dívida era muito maior que o valor da terra. Então começa a ficar inviável. Então sim, tem que fazer toda a preparação da sucessão. Ah, eu posso fazer a sucessão em vida? Pode. Vou pagar imposto? Vai pagar igual. Vai pagar igual. Mas eu não tenho grana para fazer a sucessão em vida, beleza? Faça a pólice de seguro. Tu vai pagar pouco para ter muito. O dia que acontecer, o dinheiro vai estar lá. E essa preocupação tem que ser dos sucessores, né, também, Felipe? Porque também. As pessoas mais de idade, uma por não ter esse conhecimento e outra também por não ser acostumada com essa ferramenta. Então, quando os sucessores têm mais ativação na empresa, né, são mais ativos, isso eu acredito até que seja uma obrigação deles se prepararem e usarem essa ferramenta mesmo como uma blindagem, que é o que a gente traz. Porque
o charuto vai ficar com eles, né? Exatamente. Então, a conta vai ficar para eles. Eles vão herdar tanto os bens, tanto as dívidas. Então, eles são os maiores interessados. E falando nisso, assim, tem uma idade, por exemplo, qual que é a idade mínima que pode contratar? Qual que é a idade máxima? Dentro da empresa a gente faz uma média ali, faz a média de idade e contrata todo mundo. Como é que funciona essa questão? Idade mínima de contratação de seguro de vida é 14 anos. Antigamente, as pessoas podiam contratar seguro mais cedo, devido às leis do Brasil, a partir dos 14 anos. Idade máxima, 75. Só que é aquela coisa, 75 com aquela saúde de jovem, certo? Então, entenda que... Vovô garoto, hein? Tem que estar vovô garoto para conseguir. Exatamente. Entenda o seguinte, a precificação do seguro de vida, ela é sempre dada com 2 fatores. Tua idade, então quanto mais jovem você contrata, menos tu paga. E tua saúde. Quanto mais saudável você estiver, menos tu paga também. Então, tu imagina, você tá lá com os teus 74 anos, cardíaco, hipertensão, tomando 4, 5 remédios. Existe uma grande possibilidade do seu seguro não ser aprovado. Por quê? Teu risco é muito alto. E o seguro, na hora da contratação do seguro, e o teu risco na hora da contratação do seguro, ele precisa ser incerto. Ou seja, eu não sei se vai acontecer ou não. Por isso que eu tenho seguro. Certo? Agora, quando ele é mais certo do que incerto, a recusa é muito maior. Então, sim, faça o quanto antes para pagar menos e para ser aprovado. Que é bem comum chegar senhores aí, eu preciso de seguro de vida, não tem mais como contratar. Foi. E, Felipe, pensando nisso, também, a gente sabe que os seguros de banco, eles, todo ano, você fez aniversário, você já vai contando com aquilo, né? Eu vou tendo um reajuste ali, ano a ano. Como é que funciona esse reajuste dentro dessa estrutura do seguro, né? É um pouco diferente, é igual, você sabe que ano a ano você vai ter que pagar mais? Não, a estrutura de seguros convencionais, vou dar um exemplo de seguro de carro, a vigência é 1 ano. Então, todo ano a gente precisa renovar o seguro de carro, senão não tem seguro, tá? Seguros convencionais e o seguro de vida convencional do banco é a mesma coisa. Todo ano você precisa renovar o teu seguro. E existe uma pegadinha aí. Vamos lá. Contratei meu seguro lá no banco XYZ. Vai acabar a vigência, eu tenho que renovar daqui um mês meu seguro. E nesse momento eu descobri que eu estou doente. Tenho um câncer. E eu não aviso a seguradora do banco que eu estou com câncer. E eu renovo esse seguro doente. A grande probabilidade de recusar teu seguro, quando você precisar usar, é gigantesca. Por quê? Tu está atualizando o teu seguro sem falar o teu risco atual. Então, eles usam desse artifício para te recusar. Na Prudential é diferente. Toda análise de risco é feita antes. As vigências de coberturas em vida, elas são de 10 a 5 anos. Ela se renova a cada 10 ou 5 anos. A cobertura de mortalidade tem uma vigência maior. Ela pode ser 10, 20, 30 anos ou vitalícia. Então, a longo prazo, o teu seguro sempre vai ser mais barato. Então, por exemplo, você pega ali uma pólice de seguro, vou colocar um valor simbólico, tá? Eu pago R$500 hoje no seguro que eu contratei da Prudential hoje, e eu pago R$500 hoje no seguro de banco. Em longo prazo, esses 500 aqui se tornaram 550, R$600. Esse aqui já passou dos 1.000. Porque todo ano ele tem 2 aplicações de reajuste, IPCA e classe etária. Todo ano eu estou renovando um ano mais velho. Aqui não. Então, em longo prazo, sempre vai ser mais barato. Maravilha. Felipe, a gente já trouxe aí o caso da Chapecoense, dos jogadores da Chapecoense, também das casas pernambucanas. E o assunto que mais repercutiu desse seguro e também da Prudential foi o caso do Gugu Liberato, né? A morte dele. Ele deixou o seguro aí milionário para que a vontade dele em vida fosse feita, né? Nessa questão aí, quando a pessoa já deixa, né, distribuído dentro do seguro, enfim, para ser feita a vontade dele, é muito burocrático essa liberação? Como é que funciona isso? E também, se puder trazer o caso do Gugu, como é que foi aí dentro da Prudential? O caso dele é muito específico porque, assim, para cada apólice de seguro existem os beneficiários. Os beneficiários são, sei lá, geralmente seus filhos, sua esposa, quem você desejar. Entenda que seguro de vida não é herança, por isso que não é travado para o inventário. Ele tinha estipulado, então, ele tinha 2 filhas, na época elas eram de menores, aonde ele deixou uma quantia para cada uma, nessas apólices que ele tinha, aonde elas iriam usar de artifício para quitar toda a parte da
questão burocrática. Como ele morava lá nos Estados Unidos, provavelmente ele já sabia como que funcionava essa questão de sucessão. Então ele já deixou tudo preparado. Então quando ele veio a faltar, essas filhas aí não eram de menores. Elas não podiam ainda por lei receber esse seguro. Pelo que eu lembro, uma tinha 12, outra tinha 13, uma coisa assim. E a idade mínima, 18 anos. Então elas tiveram que esperar um período para esse dinheiro cair na conta delas, ela resolver toda essa parte burocrática. Não tinha indenização para a ex-esposa, então ele tinha tirado ela como beneficiária, senão ela podia ter recebido e resolvido o caso, mas tinha alguém ali que ele tinha um caso que recebeu. Só que as filhas tinham já, elas estavam como beneficiárias, só que elas precisavam ter maior idade para receber, e daí sim resolver todo o problema de sucessão. Sim. Não, Felipe, mas isso eu acho que não acontece aqui no Brasil. Nem ter esposa fora do casamento, nem ter filho não registrado, né? Então isso pra quê, né? Que o empresário vai se preocupar com a sucessão. Não, isso nunca acontece. Isso é só fora daqui. E pensando em todo esse contexto, Felipe, a gente vê todos os seguros, as polêmicas de não indenização, né? Uhum. Principalmente o seguro tradicional, a gente sempre ouve, eu contratei o seguro no banco tal e quando eu precisei não indenizou. Ou, me acidentei ou peguei um tipo de doença, a pessoa faleceu e não teve a indenização. Uhum. Dentro da Prudential e dessa estrutura de seguro, a gente também tem casos que podem não ser indenizados e Sim. como que as pessoas vão se preparar para isso, né? Sim. Que nem tudo são flores também, né, exatamente, pessoal? Exatamente. Como qualquer seguro, como qualquer seguradora, existem os casos de exclusão. Então, dependendo da situação, existem exclusões. Um grande ponto de exclusão, que é bem comum que acontece, são a questão de cirurgias de coluna. Então é muito comum hoje em dia a gente falar sobre cirurgia de coluna, hérnias extrusas. A minha esposa mesmo teve que passar por uma cirurgia de hérnia extrusa. Não existe indenização de seguro para isso. Por quê? Não é uma doença e não é um acidente. É algo que já é degenerativo seu. Então não existe indenização de seguro. Outro ponto, na hora da análise de risco, quando a gente está fazendo seguro para um cliente, o cliente ele não é fiel com o que ele está falando, ele está omitindo alguma informação, mal ele sabe que isso pode ser usado contra ele mesmo. Então a gente pergunta para ele se ele já toma um medicamento, se ele fuma, se ele já teve alguma doença grave. Não, nunca tive nada. Mas às vezes ele já teve sim, ou às vezes está tomando medicamento. Na hora do recebimento do benefício, existe todo um critério, que a seguradora vai pedir documentação. E se for pego algum histórico anterior antes da contratação e for ligado às questões do que ele falou na hora da contratação com base no que realmente é verdade e ele mentiu, isso é usado contra ele mesmo. Agora, se você fez toda a análise de risco fiel, ele te respondeu todas as verdades e a tua apólice de seguro foi aprovada, não tem erro. Nos seguros convencionais, isso não acontece. Você contrata ali em 5 minutos o teu seguro e tu sai dali e nem sabe o que aconteceu, né? Eu tive isso em casa com meu pai. O meu pai, ele tinha um seguro, não vou assinar o nome do banco, ele desenvolveu um câncer em 2016 e ele tratou durante esse câncer até 2019. Então, como era um seguro de banco, todo ano ele renovava esse seguro na conta dele, automaticamente. E em nenhum momento ele sabia que ele tinha que ir até o banco avisar que ele estava doente. Ele veio a faltar em 2019, minha mãe foi lá no banco para receber e não tinha nada para receber. Por quê? Durante todos esses anos que ele tratou o seguro, ele não avisou a instituição financeira que ele estava renovando o seguro dele doente. Mas ninguém avisou ele também que tinha que fazer isso, certo? Então, isso chama-se artigo 768 do Código Civil Seguro. Então, as seguradoras convencionais, elas usam desse artifício para se blindar para não indenizar, certo? Por quê? Poxa, eu vou renovar meu seguro amanhã no banco. Tu tem que ir lá no banco, falar, eu comecei a tomar um medicamento agora, tá? Ano passado não tomava. Você volta lá no outro ano. Agora aquele medicamento eu tomo ainda e comecei a fumar. E no outro ano de novo. Então o teu risco vai agravando. Até chegar um momento que fala assim, tá, você vai renovar. Beleza. A seguradora olha pra você e fala, você toma 2 medicamentos, você tá hipertenso. Cara, eu não vou autorizar teu seguro, não. Não vou mais renovar contigo. E foi o dinheiro embora. Então, na Prudential não existe isso. A única pessoa que, no meio do caminho, possa cancelar o teu seguro é você mesmo. Ela não pode simplesmente falar assim, a partir de hoje eu não te seguro mais. Isso a gente não faz.
Isso é muito importante, as pessoas terem ciência Ciência disso disso. também, né? Felipe, você trouxe antes que o seguro de vida não é herança. Uhum. Vamos trazer um pouco para as pessoas entenderem essa diferença, né? E o porquê que a gente não pode considerar esse seguro como herança também. Claro. O que é uma herança, Mayara? A pessoa tem um patrimônio, ela tem os filhos são os herdeiros, a pessoa faltou, os filhos vão herdar o que era do pai. Seguro não. Seguro é uma pólice, é um ativo garantidor, aonde o segurado vai nomear quem são os beneficiários, certo? Esses beneficiários, eles não são obrigados a ser os filhos, eles podem ser uma mãe, pode ser esposa, pode ser um irmão. Então, esse dinheiro sai diretamente da pólice seguro para essas pessoas quando a pessoa vem a faltar. Por isso que não é tributado. Então, não é um dinheiro que sai da tua conta pessoa física. Sai dentro de uma pólice diretamente da seguradora para os beneficiários. Então, não tem nada a ver com herança. Parece que vou deixar o seguro como herança. É o dito popular, mas não é bem assim que funciona. É a seguradora que está indenizando quem ficou. É uma maravilha. E Felipe, pensando aí em tudo que está acontecendo no mundo agora, né? A gente está com guerras, tem desastre natural, tanto Brasil quanto fora. A gente passou por pandemia também. Então, nesses casos, quando a pessoa tem um seguro contratado, ela está protegida? Por exemplo, a gente passou pelo Covid. Se vir uma próxima pandemia aí, o seguro cobre pandemia, desastre natural, ataque terrorista? Como é que funciona isso? Então vamos lá. Existem algumas exclusões do seguro, isso eu falo para seguros globais, tá? Ataques nucleares, então imagina só, pulverizou metade da população. Não tem como nem usar. Então está excluído. Ataques terroristas, desastres naturais, pandemias, tá? Então vamos pegar aqui desastres naturais, pandemias e ataques terroristas. A gente já passou por todos eles. Primeiramente, vamos citar o World Trade Center. Foi um ataque terrorista. Na época da Prudential, a Prudential eu lembro que a seguradora era a seguradora das duas torres. Até um episódio de curiosidade, uma dessas duas torres que caíram, um dos seguros dessas torres estava em atraso, certo? Mesmo assim, a Prudential indenizou todo mundo que estava nas torres, todo mundo que estava nos aviões, todos os bombeiros que estavam fazendo o resgate naquele dia que todo mundo veio a faltar. Foi um ataque terrorista, mas por a gente ter um lastro financeiro gigantesco e ser conhecido mundialmente, indenizou. Deslizamento de Brumadinho. A gente lembra disso que aconteceu uns anos atrás. Foi um desastre natural. Acabou com uma cidade, matou muita gente. Tinham segurados lá, as famílias receberam indenização também. Por quê? A gente sempre olha para aquele cenário. Poxa, são famílias, são pessoas que precisam de dinheiro, indenizações. Então, Prudential olha para um cenário desse, ela sempre o abraça. Ela tem lastro financeiro para abraçar nisso. E o último, o maior de todos, Covid. O que aconteceu? Surgiu o Covid, ninguém sabia o que era, as pessoas começaram a faltar. Eu lembro que as pessoas vinham até mim e falavam assim, Felipe, meu marido morreu de Covid, eu tinha um seguro de banco, fui lá para receber e fui recusada. Por quê? Aí eu mandava as condições gerais. Tá vendo? Pandemia está excluído dos seguros. As seguradoras não vão pagar. E muita gente começou a morrer. A Prudential viu esse cenário mundial, caótico, e falou assim, a partir de hoje eu vou indenizar essas famílias. Por quê? Porque a gente pode. Simples assim. Algumas seguradoras tentaram fazer igual, quebraram. A própria Prudential acabou comprando essas seguradoras. E desde então a gente protege essas famílias em questão de pandemia, seja por Covid por questão de mortalidade, seja por Covid por questão de renda hospitalar. A pessoa está internada por causa do Covid. Então, naquela época, que foi ali 2020, 2021, que era o auge da pandemia, eu trabalhei pra caramba. Porque nós éramos a única seguradora que fazia isso, né? E a Prudential pegou um mercado enorme na área de seguros. E eu creio que, se isso acontecer de novo, a Prudential vai proteger de novo. Então, a gente sempre esteve presente nesses momentos ímpares que aconteceram no mundo. É por isso que a gente é tão forte.
E agora, pessoal, já caminhando para o final, né, Felipe? Vamos falar aí de um caso que vem mudando muito dos empresários, principalmente do Brasil, que é essas imersões fora, né? Então, a gente vê grupos de excursão de empresários indo para a China, para o Japão, para Emirados, né? Tanto para estudo, quanto para trazer novidades para o Brasil também. Quando tem um empresário que tem, né, esse seguro da empresa e vai para um desses lugares e acaba falecendo lá, né? Como que a família ou a empresa, né, age nisso e tem cobertura esse translado? Como é que a gente faz isso, né? Liga para a seguradora e diz, ele morreu lá na China, como é que faz, né? Sim. É bem interessante assim. Na hora da contratação do seguro, a gente sempre pergunta, que isso faz parte da análise de risco, se essa pessoa vai viajar para fora do país no período de 12 meses. Se ela responder que sim, a gente coloca a quantidade de vezes que ela vai. Então, eu sou uma empresária, Maiara, esse ano eu vou umas 20 vezes para a China, tá? Beleza, a gente coloca lá, deixa claro que o teu risco é esse, certo? Aconteceu algum episódio lá, sei lá, o avião caiu. Ou, sei lá, você sofreu um acidente lá na China e morreu lá, certo? Precisa trazer você. O teu seguro já está enquadrado para isso. Não é uma novidade para a seguradora. Então, a seguradora já sabia do teu risco, certo? Beleza, teu corpo está lá na China, precisa trazer para cá. Existe uma indenização de translado de corpo, tá? Ou a questão da indenização do seguro da parte de mortalidade. Vai acontecer normalmente também. Só que, claro, isso tem que estar embasado na tua análise de risco. Felipe, quero fazer um seguro de vida pela Prudential e eu vou viajar pra caramba esse ano para fora, só que eu não vou informar isso para a seguradora. A seguradora vai entender que o que você está fazendo não está coberto. Pode ter uma recusa de benefício. Por isso que é muito importante a tua análise de risco. Tem que deixar claro qual que é a finalidade da viagem. É turismo? É trabalho? Até mesmo quando a gente coloca que a pessoa ela viaja muito de avião, existe uma sobretaxa que a Prudential coloca para empresários que andam muito de avião particular. Esses monimotor, que acontece muito acidente, diferente de aviões comerciais. Então, o risco de uma pessoa, poxa, tô toda semana aqui pegando avião para São Paulo, para o norte do país, indo e voltando. O teu risco é muito maior do que uma pessoa que não faz isso. Então, o teu risco ele tem que estar enquadrado à tua situação real. Com certeza. E não vale esconder também, não né, pode. Felipe? Tem que... Tu vai usar contra você mesmo, então não tem sentido nenhum. Tem que ser o mais claro e transparente possível na hora da contratação. Exatamente. E, Felipe, para a gente encerrar o episódio de hoje, se você pudesse deixar uma mensagem ou um conselho, né, para as pessoas que estão nos vendo e ouvindo, deixa uma mensagem para o pessoal sobre a importância de ter um seguro, né? Não só para empresários, mas eu acho aí que é uma coisa que todo mundo precisa, né? Eu sempre falo a grande máxima, né? Acho que todo mundo já deve ter ouvido isso. É muito melhor você pagar o seguro durante muito tempo e não precisar usar, do que precisar usar e não ter. O tombo é muito maior, o prejuízo é muito maior e o arrependimento, então, nem se fala. Então, o seguro é assim, você faz e deixa ele ali bonitinho. Não mexe nele. Uma hora a gente vai lá, revisa e tudo mais, mas deixa ele ali. Uma hora ele vai fazer uma diferença gigantesca para você ou para tua empresa. Eu tenho certeza absoluta disso. Com certeza. Felipe, muito obrigada pela participação. Obrigado. Pessoal, nos sigam aqui nas redes sociais, vai estar os arrobas aqui, deixa o seu joinha aqui também pra gente e se inscreve no nosso canal do YouTube.